passar os detalhes daqui a pouco. Mas eu queria abrir esse momento com a leitura do texto onde está o nosso versículo tema. Diz assim, João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vai começar aqui orando, certo? Que oração? Alguém sabe? Falar com Deus, certo? E quando a gente fala com Deus, a gente vai ter peça de teatro e a gente também vai ter um momento de palavra. Eu não sei se você que está aqui nessa praça tem a... Se, pois, o Filho os libertar,
vocês serão verdadeiramente livres. Que o Senhor nos conceda a graça dele de compreender o que essas palavras aqui dizem e que o nosso coração nessa noite seja aberto para a ação do Espírito Santo. Oi, pessoal, tô com a voz bem cansada, tô me recuperando de uma... sei nem o que, gente. Tô com a voz afônica faz uma semana, mais ou menos. Mas isso tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês agora. Vocês assistiram aí o mini vlog que eu gravei do nosso impacto evangelístico que aconteceu no início de julho. E a minha expectativa desse impacto missionário era, em primeiro lugar, cuidar do meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses. Talvez evangelizar na rua, na rua da igreja, ou panfletar, e cantar no culto do sábado à noite, na praça. Vocês já viram aí que não foi possível isso, né? Uma outra expectativa que eu tinha e que eu pude realizar foi auxiliar os irmãos, os voluntários, que foram recebidos em nossa igreja. Bem, eu não consegui cantar e nem consegui evangelizar pela indisposição, pela voz, não consegui cantar, e evangelizar pela indisposição do meu pequeno, em um determinado momento, para usar um termo bem bonito com vocês. Mas eu pude fazer todo o resto e em um pequeno intervalo depois do ensaio do louvor, depois do almoço, eu pude ainda receber 3 irmãs voluntárias na minha casa para um banho e um descanso rápido de 15 minutos. O que eu pude ainda foi testemunhar o reino de Deus avançando na minha cidade. Ver jovens, ver senhores, ver senhoras, ver crianças dedicarem seu tempo, seu dinheiro, suas vidas e literalmente seu suor, porque lá na nossa igreja é muito quente, para ver a causa de Jesus avançar, a fama do nome de Jesus crescer. Pude rever amigos queridos também de longa data e conhecer novos irmãos em Cristo, que são ambos exemplos de obediência e de permanência na missão de Deus. Eu pude também ouvir relatos muito edificantes daqueles que foram para as ruas evangelizar e panfletar pela cidade. E eu pude ver crianças que eu havia conhecido lá pelos idos de 2015, nos PGs da nossa igreja mãe, da IBF, Igreja Batista de Filadélfia, em Fortaleza, testemunharem sua fé e participarem ativamente da missão de Deus. E isso criou na minha mente uma imagem futura do meu filho pela fé. O que eu vi também foi outras mães, inclusive de mais filhos que eu e de filhos menores, que me deram a certeza de que eu deveria estar onde eu estava, no centro da vontade de Deus, na missão que Ele me deu. E isso, gente, me fez refletir sobre o papel das mães no campo missionário. E aí eu já vou deixar um recadinho aqui para as mães que estão me assistindo. Não se privem, mães, e não privem os seus filhos da comunhão com os santos. Não privem os irmãos e as irmãs na fé do seu olhar materno, da sua ajuda para auxiliar alguém e para influenciar a nova geração com o seu maternar missional, para criar a cultura do cuidado, acolhedor e responsável para com as mães e para com as crianças dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Gente, uma coisa que mexeu comigo foi que no dia posterior ao impacto evangelístico, eu estava lendo a Bíblia em voz alta com meu filho na sala, estava lendo o capítulo 4 de João. E aí eu comecei a chorar porque eu estava me lembrando de tudo que eu tinha vivido no impacto evangelismo. E o meu filho de apenas 2 anos tentou me consolar.
E mesmo dizendo para ele que eu não estava chorando de tristeza, mas que eu estava chorando de felicidade, ele me disse o seguinte: mamãe, não chore. Jesus está no meu coração para me salvar. Gente, eu chorei mais ainda, abracei ele e tive a certeza de que, como mãe, eu estou fazendo o trabalho que eu tenho que fazer, ser fiel ao meu Senhor. Bem, talvez alguém se pergunte, né? Uma mãe no campo missionário. Se eu ajustar aqui para não ter que ficar segurando. Bem, talvez alguém se pergunte, uma mãe no campo missionário? Eu penso que a pergunta certa deveria ser: um campo missionário sem mães? Nas famílias cristãs, as mães são as primeiras missionárias enviadas aos seres humaninhos não alcançados. Você já pensou sobre isso? A missão de anunciar o reino de Deus é a missão de todos os crentes. E a missão deve começar com aqueles que estão mais próximos de nós. Isso é o mais natural. A missão é um dos mais importantes campos, a maternidade. É um dos mais importantes campos missionários que uma mulher pode atuar. O Senhor nos dá filhos para fazermos a sua missão, para tornar o nome do Senhor conhecido. Os nossos filhos são os discípulos mais achegados que Jesus nos confia. Gente, eu tô lendo para vocês aqui, esqueci de comentar, né? Um texto que eu escrevi sobre... um texto posterior, refletindo sobre o papel das mães no campo missionário, certo? Partes desse texto eu relatei na minha igreja. Também transformei em um post para outra rede social. Mas continuando. Eu acho que o meu filho tá acordando. Ele acordou. Depois eu volto. Voltei. Tô tentando lembrar onde nós tínhamos parado. Mas eu acho que eu ia falar sobre as virtudes. Mamães, não são das nossas virtudes que os nossos filhos precisam. Mas eles precisam das virtudes de Cristo. Eles precisam conhecer a Cristo. O aprendizado infantil, ele muito se dá pela imitação de comportamentos, né? Que são observados pela criança, pela cultura familiar em que a criança é inserida. Então, se você for ao culto com seus filhos, eles aprenderão aí também. Se você ler a Bíblia, eles vão aprender a ler a Bíblia, a amar a Bíblia. Se você fala gentilmente, é muito provável que seus filhos aprendam a falar gentilmente também. Se você ora com eles, provavelmente eles vão aprender a orar. Então, evangelize, pregue, participe de impactos missionários e eles aprenderão também. Claro que isso não é tudo, gente. Reprodução não significa aprendizado. E reprodução de comportamentos de crentes não significa salvação. Mas é um primeiro passo, é um caminho, é uma semente que você está plantando na vida dos seus filhos. Jesus nos chamou para sermos fiéis a Ele enquanto nós educamos os nossos filhos. E o resto é com Ele. Afinal, a Bíblia fala que a salvação ela vem do Senhor. A salvação do seu filho não virá por meio de uma educação cristã. Ela virá única e exclusivamente pelo Senhor. Mas uma educação cristã, um lar cristão, é o que você melhor pode oferecer ao seu filho, para que ele conheça a realidade de estar à mesa com Cristo. Bem, gente, é de conhecimento geral que as missões elas tendem a envolver algum tipo de sofrimento, de renúncia, de sacrifício, de ressignificação. E nisto a maternidade ela muito se comunica com as missões. Vocês já pararam para pensar?
tanto nas missões quanto na maternidade, o Evangelho é maior que tudo que a gente tem que deixar para trás. Diariamente, mães e missionários precisam tomar a sua cruz, matar o orgulho da autossuficiência, a arrogância de planos egocêntricos e a expectativa de sucesso nos padrões deste mundo, reconhecendo que Cristo é infinitamente mais supremo e mais valioso do que os nossos melhores anseios e bens. Mães nos campos missionários mostram para os seus filhos e para outros cristãos que Cristo é verdadeiramente o tesouro de grande valor, como está em Mateus 3,44. A água que alivia eternamente a nossa sede, João 4,13. Mostra que o reino de Deus, ele é o que há de mais real e precioso nesta vida e no porvir. Os desafios de um dia ou dois, fora do conforto do lar, o cansaço extra, a quebra de rotina, lidar com birra dos filhos na frente de todo mundo, a flexibilidade para ajustar expectativas e planos, tudo isso, como diz John Piper, perda e sofrimento, jubilantemente aceitos pelo reino de Deus, mostram a supremacia do valor de Deus no mundo de maneira mais clara do que toda adoração e oração. John Piper, Alegre seus povos, página 85. Mães, de novo para vocês, mais uma vez, não se privem e não privem os seus filhos da comunhão com os santos. Os ritmos e meios de evangelização de uma mãe podem ser diferentes de um missionário em tempo integral ou de um jovem universitário, mas não são menos eficazes nem menos importantes. Ambos entenderam o urgente chamado da igreja, discipular uma alma eterna, guiando-a pelo caminho da fé. É com certeza o trabalho missionário mais importante do mundo. E é isso, gente. Essa foi a reflexão que eu pude fazer após participar do meu primeiro impacto missionário pós-maternidade. Mães no campo missionário são muito importantes e significativas por tudo isso que eu falei com vocês. Um abraço e vamos fazer a missão que o Senhor nos deu com e junto aos nossos filhos. Até mais, gente. Valeu por assistirem. Comentem aí o que vocês acharam. Não deixem de curtir o vídeo e até o próximo. Valeu!